Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá o horário que você vai estar assistindo. Eu vou fazer a gravação aqui do nosso módulo 2. Para quem faltou, estava trabalhando, né? Tem um pessoal que me escreveu falando que está de plantão, enfim, são N motivos, né? Eu vou gravar aqui então uma aula que vai ser como eu fiz na primeira, uma aula resumo, né? Não é impossível reproduzir a mesma aula, mas vou trabalhar aqui a partir do texto, né? Vocês estão vendo aí na tela já o capítulo 2 do livro, que é o nosso tema também no módulo 2. Tá coincidindo, tá? Para quem ainda está na dúvida, todo o material de apoio aqui está dividido em capítulos, né? Coincide, o módulo 3 é o texto 3, capítulo 3. Módulo 2, que é o que eu vou gravar hoje aqui, capítulo 2, tá bom? Lembrando que a gente já está indo para o módulo 5, que a gente vai discutir no próximo sábado, né? A ideologia alemã. Tudo bem? Vamos lá então. O título do módulo 2 é, assim como no capítulo 2 aqui, a matrix epistemológica, né? Sobre o método, sujeito e objeto da pesquisa. Esse texto é muito importante, né? Esse título aqui, matrix, né? No sentido de local de reprodução, né? Um útero, né? Se a gente pensar na expressão latina, né? E aqui é matrix epistemológica no sentido da produção do conhecimento, né? Há uma matriz a ser seguida, né? Então, nesse sentido, eu queria, antes de chegar na matrix epistemológica, falar um pouco, né, como eu falei na aula, sobre o projeto da modernidade. Né? Então, a gente sabe, né, há um longo período de constituição de saques, roubos, expropriações, né, que a burguesia vai chamar de acumulação primitiva de capitais. Né? Falamos isso em outro momento. Né? É o grande momento de ascensão da burguesia. Né? Com ela se desenvolve um projeto da modernidade. O que é o projeto da modernidade? É um conjunto de formas de pensar, de entender o mundo, um conjunto de formas que estavam em sintonia com os interesses, né, daquele novo tempo, né, daquele espírito do tempo, não no sentido metafísico, mas no sentido de a forma de pensar que vinha sendo engendrada, constituída, né, no decorrer do século 14, 15, 16, emblematicamente, né, 18, 19. 17, 18, 19. Então, o que é essa matrix, né, epistemológica? Ela é um resultado do projeto da modernidade, né, que, diferente da Idade Média, né, tem uma forma, propõe uma forma de se relacionar do homem, do ser humano, se relacionar de forma diferente com a natureza. Isso é muito importante, porque essa nova forma de se relacionar com a natureza atende os interesses da burguesia, né, que está em ascensão. Então, nesse sentido, a gente tem uma diferença muito grande da forma proposta em que o homem se relacionaria com a natureza, né? Aqui, no mundo moderno, no projeto da modernidade, a relação entre o homem e a natureza vai ser racionalizada, né, com várias perspectivas de Francis Bacon, René Descartes, né, pensar o século XVIII, Kant, enfim, os pensadores, né, da modernidade burguesa. Os iluministas, é claro, né, século XVIII, XVII, XVIII, né, D'Alembert, Diderot, e aí Voltaire, e aí Rousseau, e aí é uma galera gigantesca que todos vocês já se conhecem, né? Então, o fato é que nesse projeto da modernidade nele há um caráter universalizador, universalizante, né? Ou seja, que o homem possa se libertar das amarras, né, daquele mundo medieval e com o uso da razão, da ciência, né, através de um método científico, conhecer a realidade. São formas, né, de como fazer pesquisa, como descobrir o real, etc, etc. Isso eu estou chamando aqui no livro, né, e no nosso curso de epistemologia burguesa. Né? Então, um conjunto que atravessa o século XVI, XVII, XVIII e vem até os dias de hoje, é claro. Né? A questão, um elemento central que eu levantei no curso, na aula, e relevanto aqui de novo, é que nesse projeto da modernidade, nessas perspectivas epistêmicas em sintonia com a sociedade burguesa que vinha se desenvolvendo, a gente encontra um elemento marcante, que é a centralidade do sujeito. Né? O sujeito diz se dá ou não dá para entender a realidade. O sujeito é que diz, quando acha que dá, o que é a realidade, né? Ou seja, é o sujeito que analisa, seja através do empirismo, né, seja através do racionalismo, é o sujeito o centro das elaborações. Né? A gente vai ver que Marx pensa diferente isso. Né? Eu vou deixar isso para o final da aula. Então, nesse sentido, a gente tem um tipo de epistemologia que propõe um conjunto de regras e normas exógenas, né, para serem aplicados, né, cientificamente. Né, e isso é a influência muito grande do Francis Bacon. Né, a ideia de objeto
identificado, localizado, recortado, estudado nas suas múltiplas partes, né? Descartes também, né? Mas eu falo Bacon porque, principalmente por essa última etapa, que seria a etapa da experimentação, né? Da reprodução em laboratório, né? O resultado deveria ser o mesmo se o método fosse aplicado corretamente. Bom, isso é muito importante, né? A gente tem o desenvolvendo, né, dessa história da modernidade, a gente tem Kant. Kant é extremamente importante, né? Porque talvez Kant seja aquele que vai fusionar um pouco do racionalismo com o empirismo, né? Os empiristas não são irracionais, né? E os racionalistas, como Descartes, também não deixam, não ignoram a realidade empírica, né? Mas o foco, né? Talvez Kant seja aquele que fusionou as duas coisas, né? Que eu chamo de hipotético dedutivo, né? Muito antes do que a gente convencionou chamar hoje aí de método hipotético dedutivo, né? Bom, enfim, o fato é que nessa trajetória toda, né, a gente tem uma perspectiva, um modelo que vai sendo engendrado. Se lá no século XVII esse modelo não é muito nítido, século XVIII, mais no XIX, e no XX e XXI que nós vivenciamos aqui, né, acho que todo mundo aqui nasceu no século XX, né, ou XXI, pô, já dá até para ser 21, né? Mas enfim, já nasceu nos últimos tempos, a gente já pegou esse projeto da modernidade plasmado, né, difuso, né, e nos mais diversos espaços, seja na educação básica, seja na universidade, seja no sindicato, seja no partido político, enfim, a sociedade acaba reproduzindo, né, essa perspectiva epistemológica, que aqui no texto eu chamei de epistemologia, matrix epistemológica empobrecida. Essa epistemologia empobrecida, porque não se trata de reivindicar Immanuel Kant, David Hume, John Locke, esses são os empiristas, né? Ou ainda, né, racionalistas como René Descartes, né? Não se trata de reivindicá-los, etc., mas se trata de reproduzir uma perspectiva que toda essa galera, né, no decorrer dos séculos que deu vida ao capitalismo, em que surgiu o capitalismo, né, plasmaram, etc., mas reproduzem de uma forma bastante vulgarizada. Se fosse Kant, estava ótimo. Se fosse o próprio Hume, Descartes, seria maravilhoso. Mas não é isso, não. É uma epistemologia. Esse pessoal, sim, fez uma epistemologia riquíssima. Né? Riquíssima. Aqui a questão é que no século XX, XXI, a gente tem a reprodução disso de uma forma bastante empobrecida. Né? Eu tenho capacidade de falar, o meu método é o método do Kant, mas nunca leu Kant. Né? Nem sabe o que é isso. Na realidade, é uma folhinha que passaram para ele lá com um conjunto de regras e normas, né, que segue. Alguém disse que aquilo ali é do Kant ou do, sei lá, do Francis Bacon, né, e ele reproduz dizendo isso, reproduzindo com a maior naturalidade do mundo. Né, isso mais especificamente nas universidades. Mas isso é difuso, eu disse, né? Tá espalhado pela sociedade no sentido geral. E na militância política a gente observa também, né, uma reprodução de uma epistemologia, que é mais grave ainda, uma epistemologia empobrecida. Né? Isso tem consequências gigantescas. Né? Bom, o fato é que durante esse desenvolvimento da epistemologia, não necessariamente a empobrecida, mas as perspectivas epistemológicas de tentar explicar a realidade, falar o que é a realidade, ou como Kant, explicar, olha, não dá para acessar a realidade 100%, a gente vai fazer aproximações aqui a partir das nossas sensações, né? Ela existe, mas a gente não é possível a nós acessarmos. Bom, enfim, todo esse conjunto riquíssimo de perspectivas epistemológicas vai receber uma antitese no século XIX, que é o método do Marx. E aqui entra o ponto central, né? Por quê? Porque Marx ele atravessa essa perspectiva epistemológica e coloca uma perspectiva de método, vou colocar com aspas aqui, radicalmente nova, muito diferente. Né? Como, por exemplo, diferente de Kant, diferente de Descartes, esses autores que eu citei, Francis Bacon, tal, Hume, a centralidade não está no sujeito, mas está no objeto. Isso é muito importante, né? E ele tira e isso vem de Hegel, né? Mas nosso foco aqui é o Marx, né? Então Marx propõe uma perspectiva de entender a realidade, de como se entende a realidade, que não é necessariamente desses autores que eu acabei de citar. Não presa, não é uma perspectiva epistêmica, não é uma perspectiva epistemológica. Claro que isso está em disputa, não há consenso, né? Ou seja, na tradição marxista hoje em dia, alguns, né, vão falar, olha, existe uma epistemologia burguesa e uma epistemologia revolucionária. A do Marx é a epistemologia revolucionária, né? E eu digo, não é não, né? Não é não por quê? Em que sentido? Porque Marx critica as epistemologias, né? Não que ele ignora, ele não há essa ideia de ignorar a epistemologia, mas ele compreende a proposta epistêmica, né? E vai para além. E aqui eu estou convencido que entra a questão da ontologia, sem dúvida alguma, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui
é que Marx é crítico dos positivistas, é crítico dessa epistemologia enrijecida que fixa um objeto com um método também fixo para poder entender da resposta à realidade. Não é assim que funciona a compreensão da realidade para Marx. Então, nesse sentido, nesse aspecto, embora Marx não tenha, é verdade, Marx não tenha escrito um livro sobre o método, a forma como ele pesquisou e a forma como ele apresentou, né, e hoje, como nós acessamos, né, essas obras disponíveis, a gente consegue ver que tem um proceder marxiano. E esse proceder marxiano não tem um pé lá no Hegel. Né? Esse proceder marxiano tem os dois pés, no corpo todo, né, no pensamento do Hegel, na dialética hegeliana. Não quer dizer que ele pense igual, como o Hegel, etc. Né? Então, mas é uma perspectiva diferente. Então, eu estou usando aqui no curso a expressão método, né, feito todas as ressalvas já do módulo 1, dizendo o seguinte, olha, existe um método em Marx, é verdade, mas não é um método epistemológico. Né? Ele acessa um método epistemológico, acessa um método dialético do Hegel, mas o método dele não é igual a nenhuma dessas duas perspectivas. Né? Vai beber de todas elas, mas vai propor algo novo. E a gente vai discutir isso, né? Essa é a proposta do curso, né? Discutir isso no decorrer do curso, principalmente lá no módulo 9. Bom, então nesse sentido, aqui ainda para o nosso conjunto de debates do curso, no módulo 2, é importante entender que, para Marx, aquilo que o Ivo Torner vai chamar de centralidade do sujeito, desculpe, a centralidade do objeto, né? Ou seja, o sujeito é exatamente a perspectiva epistêmica, né? A perspectiva do Marx é entender que é a centralidade do objeto, né? A realidade vai ser explicada a partir das determinações que possui lá o objeto X, Y, Z, o fenômeno, né? Então isso é muito importante porque distancia Marx, né? Coloca Marx de forma antitética a esse projeto epistemológico. E é grave, né? Porque na tradição marxista a gente vai ter uma parcela gigante, talvez a maioria, do pensamento tradicionalmente chamamos assim de marxismo, né, a tradição marxista, uma influência nitidamente epistêmica, nitidamente epistemológica. É o que vocês já podem assistir, para quem assistiu e está assistindo essa aula aqui agora, né, ou talvez tenha assistido, né, mas no módulo 3, que já tem a gravação disponível para vocês, que a gente vai discutir esse tal do materialismo histórico dialético, né. Então, assim, há uma reprodução de uma epistemologia em nome do Marx, sendo que o Marx é um crítico da epistemologia. Agora, aqui a gente tem que entender que crítico da epistemologia não significa que ele ignora, ele está de mal da epistemologia, nada disso. É que a proposta de como compreender a realidade de Marx, ela está para além. Ela é superior, sem medo de usar a palavra, ela é superior, ela é mais desenvolvida, mais rica de determinações do que é essa realidade. Né? Bom, enfim. Essa epistemologia empobrecida, ela vai ser divulgada principalmente a partir do momento que o capitalismo, né, se internacionaliza em meados do século XIX, século XX, né, está cristalizado até hoje, XXI. O papel das universidades é extremamente importante. Né? Eu sei que o público que está fazendo esse curso aqui, esmagadoramente, são acadêmicos, são universitários, são professores, são chefes de departamento, né, são estudantes de mestrado, doutorado, graduação, enfim, né, ou ainda pretendem, né, seguir esse tipo de trabalho. O que eu quero chamar a atenção é que as universidades, hoje, que nós conhecemos, ela é o reino da epistemologia. Mas eu diria assim, o reino da epistemologia é empobrecida, né? Porque se fosse um Kant predominando, estava ótimo, eu acredito que estava bacana. A questão é que é um empobrecimento gigantesco em relação aos conteúdos do conhecimento historicamente acumulado. Né? Assim mesmo, a universidade não perde a importância. Né? Ela tem um papel fundamental, lamentavelmente, na reprodução da epistemologia empobrecida. Tanto que muitos alunos chegam na graduação sem ter acesso a essa discussão epistemológica. Né? Esquece um pouco a perspectiva do Marx, suspende um minutinho assim. Tá? Vamos considerar a perspectiva hegemônica, que é a perspectiva epistemológica da burguesia. Né? A gente nem considerando ela, nem dela temos aula no ensino básico, a não ser algumas escolas aí da classe média alta, da burguesia, em que os alunos do ensino médio até iniciam, né? No estado de São Paulo, por exemplo, até anos atrás, preciso verificar isso atualmente, mas até anos atrás, até 2012, né, a FAPESP tinha programa de iniciação científica para o colegial. Você poderia começar no primeiro colegial fazer iniciação científica. A maior parte dos filhos da classe trabalhadora não tem a mínima noção que é isso. Né? Não tem a mínima noção que é isso. Entretanto, porém, com efeito, ao chegar na universidade, a maioria da população ainda continua sem saber o que é essa perspectiva epistemológica. Diferença é que lhe será cobrado, né? Porque você terá que fazer uma pesquisa nessa perspectiva epistemológica, mesmo sem saber muito o que é isso, né? Não agora, no caso, por isso vocês estão fazendo curso, né? E vamos ter que fazer aí um TCC, um projeto de pesquisa, etc. E vou ter que falar como é que eu vou fazer minha pesquisa. E observe que isso aqui é interessante, porque mostra como que essa perspectiva epistemológica ela é diferente da perspectiva do Marx. Porque nessa perspectiva epistemológica burguesa, o método é algo externo, né? Algo que já vem pronto.
né? Tá pré-estabelecido, claro, por uma tradição que já criou o método. Aí você pega esse método e aplica, né? Muitas vezes desse jeitinho mesmo, de forma bem mecanicista, né? Ou ainda mesmo respeitando as particularidades, etc. e tal, você vai aplicar o método que você recebeu. Recebeu do Descartes, do Bacon, independente da tua área de conhecimento. Certamente teu orientador falar, o nosso método é esse aqui, e você vai seguir isso daqui. Bom, isso aí é a perspectiva epistêmica. Está empobrecida, mas está dialogando com a perspectiva, com a tradição epistemológica da burguesia. A questão é que o Marx não faz isso, não. A perspectiva de produção do conhecimento do Marx é radicalmente diferente. E aí fica grave, lembra que eu falei agora há pouco? Fica super grave quando eu falo assim, eu sou marxista, mas tenho o mesmo procedimento epistêmico ou epistemológico empobrecido na universidade. Aí é mais grave ainda. Aí é mais grave, né? Porque, primeiro, mostra que não entendeu o que é o Marx, né? A perspectiva de produção do conhecimento do Marx, né? E aí eu acho que aí vira aquele pupurri, né, que a gente quer misturar tudo, né, e acaba dando vida a uma quimera, sei lá, um Frankenstein ou coisa desse tipo. O problema é que isso é predominante na universidade pública, né? Nem os marxistas escapam isso aí não, né? E aí são os dilemas que fazem com que a gente faça essa pesquisa, né, criticando, que a gente faça esse curso, escreva o livro, né, para poder colocar um pouco desse debate e não aceitar algo que não é natural como natural. Ou seja, por exemplo, o método do Marx está aqui, ó, uma filinha no meu roteiro aqui, né? Eu tenho uma lista de procedimentos, aí eu sigo essa lista de acordo com o que o Marx falou, o meu orientador marxista falou, e pronto, aí eu falo assim, minha pesquisa é baseada no método do Marx. Não, desculpa, não é não, não é não. No máximo uma inspiração kardecista, né? Mas Marx não tem isso. Por quê? Porque Marx não tem isso aqui, ó. É diferente. Para trabalhar na perspectiva do Marx é mais difícil, né? É mais difícil, não é simples assim não, né? É difícil, é complexo, né? Então, quanto à epistemologia burguesa, né? A questão é que é um pouco mais complexo, eu diria, mas é muito mais eficaz para entender a realidade, porque não é o sujeito que fala o que é a realidade a partir do que eu acho, caso ele acha, né? De acordo com os meus conhecimentos, fiz um mestrado aqui de 2 anos, um doutorado de 4 anos, eu fiz lá uma graduação de 4 anos, né? E na minha pesquisa aqui eu cheguei às seguintes conclusões de acordo com a minha compreensão do que é a realidade. Oh, bacana, bacana, bacana. É só talvez um manto um pouco mais sofisticado da mera opinião. Né? Ah, mas tudo bem, você pode fazer uma pesquisa honesta, trabalhar com os dados empíricos, etc. Ok, ok, ok. E reivindicar, olha, eu trabalho na perspectiva epistêmica, está coerente até. O problemático é quando eu falo, olha, eu trabalho com o método do Marx e faço esse mesmo procedimento que o Marx passou a vida inteira criticando, militando, né? Militando, estudando, criticando essa perspectiva burguesa. Então aí se torna bastante grave, né? Era para ser um pouco cômico, mas na realidade é trágico isso, né? É trágico. E como esses cursos que a gente dá, não só eu não, viu? O professor Epitoné também, outros por aí, no Brasil afora, professor Francisco, né? Professora Sandra lá do Lemartes, na Bahia, também trabalha com perspectiva crítica revolucionária, entende Marx como intelectual revolucionário, né? Fala do método, essa turma que eu acabei de citar agora, do método como uma forma de entender o mundo e transformar o mundo, nada dessas coisas de fazer pesquisa acadêmica, etc. Acaba colaborando, acaba colaborando, né? Mas quando a gente ignora isso, a gente leva Marx para a universidade, para os departamentos, como se a nossa pesquisa fosse de fato mudar a vida da classe trabalhadora. Pode ser importante para a nossa individualidade, né? Verdade. Mas agora, o método do Marx não foi feito na universidade. Né? E nem para ser usado na universidade. Não está proibido, viu, gente? Vocês podem usar como vocês quiserem, para usar em qualquer espaço. A questão é que o método Marx é para entender como funciona a sociedade e organizar a classe trabalhadora para tomar o poder, né? Instituir a ditadura revolucionária do proletariado. É para isso o método do Marx. Ah, mas é muito, muito pesado, né, gente? É muito radical. Ah, desculpa. Não, a centralidade não está no sujeito. Está dando para sacar aqui as perspectivas epistemológicas e a perspectiva ontológica do Marx? Né? A centralidade não está no teu desejo, centralidade está no objeto, né? O marco do Marx desculpe, o método do Marx tem um conjunto de determinações para além da minha vontade que eu quero fazer com ele. Você pode fazer o que você quiser, mas é uma expressão do teu subjetivismo. É só isso, e tem um limite gigante, né? Não diz exatamente o que é realidade. E quando eu estou instrumentalizando o método do Marx para entender a realidade, uma das determinações é que eu entenda que a centralidade das coisas, né, está no objeto, não está em mim, não está no sujeito.
Há uma relação entre sujeito e objeto? É claro que há, é claro, porque quem pensa, quem faz as abstrações, né, e capta as determinações que tem o objeto, as características da coisa, do fenômeno, ou seja, as categorias da realidade, é o sujeito, é verdade, mas faz isso a partir das determinações da realidade concreta, né, que está se transformando em concreta. Então isso é muito importante, é bastante polêmico, mas enfim, não é a minha opção, nem a tua, nem de outrem. É a proposta do Marx, é só ler, né? Muito bem. Então, o Marx, ele propõe, gente, uma perspectiva antitética, contrária, radicalmente contrária à epistemologia da burguesia, né? Isso é colocado no século XIX. Isso é importante a gente lembrar, porque ajuda a entender por que o Marx foi tão combatido por Düring, né, ou outros professores universitários da época. Né? A academia, então, os intelectuais da academia não aceitavam bem as ideias do Marx, porque, primeiro, que não era feita na universidade, né? Não era um dos seus. Né? O Marx está organizando a classe trabalhadora através de partidos. Né? Não é verdade? Ou seja, comitê de correspondência revolucionária, né? Comitê de correspondência, o partido, desculpe, a Liga dos Comunistas, né? Depois a criação da Internacional, assessoria gigantesca, acompanhamento da criação da social-democracia na Alemanha, ou seja, a vida inteira dedicando à organização do Partido Mundial, do Partido Internacional. É claro que esse tipo de intelectual nunca foi bem, até hoje não é muito bem-vindo na universidade, né? Porque a universidade, não percamos de vista, a universidade é uma universidade hegemonicamente burguesa. Né? A gente não está na União Soviética nos anos 20, né? A gente não está na Universidade de Sverdlov ou coisa assim. A gente está na universidade pública do Estado burguês. Né? Então, o pensamento hegemônico ali é o burguês. Né? Mesmo quando se intitula marxista, etc., muito bem intencionado às vezes, mas acaba reproduzindo, com salvas raríssimas exceções, acaba reproduzindo a epistemologia da burguesia, mesmo em nome de um marxismo. Isso acaba confundindo muito os alunos. Né? Enfim. E o que é esse tempo presente? Outro aspecto que eu trago, vou rolar o texto para vocês. Estou fazendo um resumão aqui dessa primeira parte, tá? O tempo presente, que eu coloco aqui no texto, é muito importante porque isso aqui é muito importante, porque é o presente, gente. É no presente que a gente estuda a história, a filosofia. A partir do presente, do tempo que nós vivemos aqui, ó, é que vai ter vamos fazer uma série de problematizações, né? Existirá uma série de demandas, revolucionárias ou não, existirá uma série de determinações que faz com que a gente problematize essa realidade que nós vivemos. Né? E a partir desse presente é que a gente vai tentar entender, inclusive o método do Marx, a partir dos nossas perguntas, nossos questionamentos, as nossas problematizações do nosso presente mais imediato, é que a gente vai tentar entender esse mundo aqui, né? Inclusive o método do Marx. E a epistemologia, né, aqui no tempo presente que vivemos, ela já disse, ela reina absoluto, né, absoluta há muito tempo, há muito tempo. E o resultado dessa matrix epistemológica a gente pode ver nos índices de adoecimento, né, aquela cobrança gigantesca para a produção do conhecimento, né, e que leva as pessoas ao adoecimento. Muitas pessoas, não são poucas, são muitas. Né? Tem alguns números aqui. Isso tudo dá vida ao que uma amiga minha, uma camarada, a professora Gisele Sinfrone, chamou uma vez e eu adotei porque eu acho que foi uma sacada importante da Gisele. Né? A professora Gisele diz: eu sou os intelectuais made in CAPES. Né? CAPES é a agência, né, de supervisionamento de pessoas de nível superior no Brasil, ligada ao Ministério da Cultura. Bom, esse Made in CAPES, né, ou seja, são os intelectuais que trabalham a partir dos índices de produtividade impostos pela CAPES, que por sua vez é imposto, né, pelas agências de fomento internacional. O resultado disso é uma produção louca, desenfreada. Quem já é acadêmico aqui, trabalha na universidade, né, e etc., reconhece a importância da universidade, né, e os limites dessa universidade burguesa, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Mas para quem não está na universidade, a CAPES é uma agência que tipo, regula, fiscaliza a nossa produção, né, intelectual, que exige, ó, tem que produzir tantos livros por ano, tantos artigos, tantas palestras, tantos não sei o que, publicação internacional, né, enfim, tem que escrever de trás para frente, enfim, e cobra um monte. E aí o intelectual made in CAPES é aquele que fala amém, aceita com força, né, ou muitas vezes nem sempre fala amém, aceita resmungando, criticando, né, porque é uma imposição violenta, né? Mas o fato é que uma boa parcela reproduz assim, nossa, né? Eu tive tanto de produção esse mês. E o problema, quando você ganha 12 mil reais para fazer isso, é uma coisa. Agora, quando você obriga o teu aluno que nem bolsa tem a fazer isso também, é uma outra coisa. É um outro desdobramento, né? É um outro desdobramento gigantesco. O resultado disso é o adoecimento de muitas pessoas. Eu coloquei aqui no livro para vocês, no material de apoio para quem está fazendo o curso,
né? Alguns dados levantados a partir da imprensa da universidade, que se remete à Universidade Federal de Minas Gerais, mas isso é extensivo a todas as universidades, públicas e privadas, ok? Eu peguei aqui, essa porque estava disponível, é um lugar aí muito interessante, é um grande centro de pesquisa, a Federal de Minas Gerais, né? Olha lá, doutorado, mestrado, especialização, né? Quantidade de pessoas que tem aqui, sobre a quantidade numérica, e o número de pessoas adoecidas em depressão, ou popularmente, como em alguns lugares a gente fala, baixou a enfermaria, é elevadíssimo. Né? E não é porque é fraco, incompetente, porque a culpabilização vai ocorrer. Mas não é por conta disso. Né? Pelo contrário, é por conta de tudo isso é que a pessoa acaba ficando adoecida, não porque ela é incompetente, fracassada, coisa do tipo. É que coloca índices de produção horripilante. Por isso, né, eu faço o debate aqui no texto sobre o que é essa matrix epistemológica, né? Que nos aprisiona dentro de uma perspectiva epistêmica, uma perspectiva que deve ser seguida como, e é colocada como se fosse a única perspectiva. O método científico é esse aqui da epistemologia, né, da matrix epistemológica. Não tem muitos métodos de pesquisa. Né? O mais aperfeiçoado, já disse e repito, é o método do Marx, né, que não tem, que a gente já conhece aí por materiais de história dialética, mas é um método dialético do Marx com uma fundamentação histórica, né, e ele certamente não é o hegemônico aqui. Né? Então, o resultado disso é um adoecimento gigantesco da população universitária, né? E com uma produção medíocre, porque você vai produzir bastante mesmo, só com uma qualidade baixíssima, tendo que inventar assuntos, publicar, até se preocuparam atualmente com o tal do alto plágio. Por quê? Porque a imposição de reprodução, de reprodutivismo acadêmico é tão elevada que as pessoas, para poder mostrar resultado, publicam o mesmo artigo 3, 4 vezes, né? Ou ainda, escreve um textinho lá de 20 páginas lá e chama 30 amigos para publicar, daí você publica uma revista, desses 20 vai 30, 20, publica em outra, daí você tem 30 publicações coletivas. É um absurdo, é uma pobreza, por isso é uma matrix empobrecida. E existe uma cartilha, né? Se você seguir bem ela, você pode passar no mestrado, ter um orientador, doutorado, enfim, esse tipo de coisa, que aí nesse momento eu queria só indicar aqui um texto do Maurício de Trachtenberg, né? Chama Delinquência Acadêmica, né? Porque mostra exatamente isso, só que é um texto de 78, 79, e a gente está em 2022, né? Radicalmente atual. Anota aí, Maurício de Trachtenberg, Delinquência Acadêmica. Muito importante ler esse texto aí. Texto riquíssimo para a gente ver que esses problemas, eles não são inéditos, surgiram agora, né? As problematizações que nós fazemos no nosso tempo presente são problematizações que o Trachtenberg, por exemplo, já fazia lá nos anos 70 no seu tempo presente. Vamos lá, vamos avançar um pouco aqui. Então, o que é método, né? Para buscar uma finalização. Nem marquei o tempo aqui, estou ficando à vontade para debater com vocês. Muito importante que vocês leiam esse texto aqui. A partir do módulo 3 tem sempre texto do Marx para ler. Mas atenção, eu coloquei lá o texto do Marx para vocês que estão fazendo o curso verem quais foram os textos do Marx que eu pesquisei, que eu analisei para dar vida a esse texto aqui, tá bom? O nosso curso não é um curso detido exatamente no texto do Marx, mas é um curso para falar sobre esses textos, e é claro que eu coloco eles lá como referência. Acredito que a maioria absoluta, desculpa, ninguém vai ter um tempo de ler todos esses textos para um curso semanal, né? Porque esses textos é fruto de leitura, investigação de, sei lá, mais de 6 anos já, desde 2011 eu estou lendo esses textos, etc. Né? Mas coloquei lá para honestidade intelectual, ou seja, o meu referencial é esse daqui para poder trazer esse debate para cá no livro, tá? No material de apoio. Mas está lá disponível, quem quiser ler, fique à vontade. E é muito interessante, né? Pois bem, então o que é método? O método, nós vamos ver nesse curso, vocês já estão vendo, que o método do Marx existe, gente. Existe, não tem problema não. Né? Ele usa, inclusive, em uma passagem da Crítica da Economia Política, a introdução, um pedaço dos Grundrisse, na realidade. Né? O texto é conhecido como Introdução de 57. Ele fala, ele usa a palavra método, né? Em latim, metode, né? Mas ele usa também a palavra alemã, Weg, né? Que é caminho. E isso é muito sugestivo, muito interessante, porque o método para Marx é o caminho que se faz. E só dá para falar do método quando eu comecei a fazer pesquisa, ou quando eu terminei a investigação. Né? Antes de começar a investigação, para Marx, não tem como eu falar qual é o método, sabe por quê? Porque é o caminho da minha investigação, das minhas pesquisas. Ou seja, se eu não comecei a caminhada, não tem como falar qual que é o caminho, qual é o método. Né?
Isso é importante para a gente poder, ajuda a gente a fazer uma boa, eu estou convencido de que uma ótima distinção entre o que é o método epistemológico e o método do Marx. Só dá para Marx um método, ele existe? Ok, existe. É o caminho que eu faço através de um conjunto de abstrações. E eu só posso falar como é que foi esse caminho, esse método, depois que eu comecei, no mínimo, quando eu estou lá um trajeto percorrido, quando eu comecei a desenvolver a pesquisa. Só que na epistemologia empobrecida, da burguesia, né, que é hegemônica, essa que a gente vai ver na faculdade, na graduação, colegial, ela cobra que a gente fale qual será o nosso método antes de, antes de passar num processo de seleção. Não é assim? Você teve que escrever lá, antes de saber, antes de ir lá fazer a inscrição para fazer o pleitear uma vaga, fazer o processo de seleção para entrar no mestrado, por exemplo, antes de fazer a inscrição, você já tem que chegar lá no dia da inscrição com um projeto de pesquisa ou um pré-projeto de pesquisa pronto, né? Com um método claro, definido, inclusive até com um cronograma. Mês tal farei isso, depois farei. Ok, ok, ok. A epistemologia burguesa, né, é assim mesmo que funciona. Porque você já tem o princípio que existe um método fechado, universal, que eu adoto ele para aplicar em qualquer pesquisa que eu vou fazer. Ok, ok. Agora fica grave quando você fala assim, o amiguinho fala assim, ó, o meu método de pesquisa é o materialismo histórico-dialético do Marx, né? E já aparece lá com as regrinhas prontas. Por isso assiste o módulo 3, que é isso que a gente vai debater no módulo 3. Não tem isso, esse método não tem não. Isso aí é uma aberração inventada pelo marxismo vulgar, em que ele reproduz a epistemologia empobrecida da própria burguesia, que fica pior do que a perspectiva burguesa, porque é um arremedo, né, da perspectiva burguesa. Tudo bem? Então, há um método de Marx? Sim. Né? Como eu disse, assim, propedeuticamente, a gente pode dizer que sim, existe. Né? Essa palavra vem do grego, inclusive. Né? Eu falei Weg em alemão, mas no grego método significa caminho também, caminho que se faz. Né? Então, nesse sentido, Marx tem um método, sim, claro. Né? Agora, se a gente ficar procurando as 7 regras, as 3 regras, as 14, 13, 12, as 10 regras do método marxiano, a gente vai ficar o resto da vida procurando lá nos textos do Marx. E não vamos encontrar nada, porque não tem, não tem. Agora, se eu pegar, sei lá, os dicionários, aí já é o módulo 3, tá? Os dicionários da União Soviética, os textos aí clássicos do marxismo vulgar no Brasil, inclusive, né? Eu encontro as 3 regras do método do Marx, as 12 leis da dialética, aí você encontra tudo, mas isso não é Marx, né? São pessoas que fizeram uma leitura equivocada do Marx, empobrecida pra caramba do Marx. Tudo bem, pessoal? Então aqui é uma aula resumo sobre os assuntos centrais que nós debatemos na aula ao vivo, né, lá do segundo módulo. Entenda que essa aqui é a aula 2, né, é o segundo módulo, só que é uma aula resumo, como eu já tinha gravado para vocês. Agora a gente já resolveu essa questão, todos os módulos 3 em diante a gente vai ficar gravando, né, inclusive as aulas públicas que normalmente eu coloco, também ficar disponível para vocês. E como eu tenho o hábito de fazer um roteiro da minha fala, eu guardo, né, por um tempo eu guardo esse roteiro, então estou usando o mesmo roteiro que eu apliquei na aula ao vivo daquele dia, tá bom? Espero que com isso possa dar uma ajuda a vocês que não puderam, por N motivos, participar do encontro de sábado, né? Mas lembrando que o nosso curso está organizado para a participação de vocês ao vivo, por isso que a gente fez essa opção por essas plataformas em que você possa entrar, ligar a sua câmera, olhar, fazer pergunta, falar, nossa, que legal, ou falar, nossa, nada a ver, discordo, por isso, por aquilo lá, né? Para ter essa interação mais viva com esse limite todo que a gente está tendo aqui desse mundo pandêmico. Lembrando que a pandemia não acabou, a classe trabalhadora continua desde o início da pandemia, tendo que vender força de trabalho, né, morrendo, né, crianças ainda agora, morrendo para dedéu, né, com essa Omicron aí. Não tem nada de leve, como falaram, não, né, pesada tão quanto. Quem está vacinado, né, está bem mais protegido, mas ainda é uma pandemia, gente, não acabou. Não naturalizem aquilo que não é natural, né? Não é porque os estádios de futebol estão voltando, porque tal lugar está todo mundo indo e todo mundo vai, que tem que naturalizar, né? Ou seja, o certo era que a classe trabalhadora tivesse acesso para ficar em casa, né? Mas é evidente que o capitalismo jamais vai fazer isso. Por isso a necessidade de uma revolução socialista. Não só estudar Marx para ganhar título, mas para poder ajudar a organizar a classe trabalhadora e melhorar a nossa vida, porque a coisa está complicada, né? Bom, gente, eu termino por aqui essa aula resumo do módulo 2. Já tem aí a aula gravada do módulo 3 que já rolou, do módulo 4, e nós vamos aí
para a ideologia alemã, no próximo sábado agora, dia... algum dia aqui, dia 5 de fevereiro, que é o próximo sábado agora, né? Isso mesmo, 5 de fevereiro. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo, um queijo, bom descanso, e é isso aí. Se cuidem.